A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui hoje para fazer pré-aula da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, a nossa revistinha nesse terceiro trimestre. Ela vai falar sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Então a gente hoje vai estar fazendo aqui uma pré-aula para ajudar com mais informações, para juntar com os conhecimentos dos nossos professores e mais o auxílio do Espírito Santo, para que nossos professores consigam dar uma aula mais robusta, mais completa para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Se você quiser abrir na internet aí e achar na editora Betel a revista para você acompanhar aí no celular conforme a aula, seja muito bem-vindo, faça isso para que você possa acompanhar conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E se você tiver a revista física em mãos, também é bom para que você vá fazendo anotações. E hoje a gente vai estar falando sobre a lição de número 8 e ela vai trazer como título a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. O nosso comentarista que fez essa lição, que fez a nossa revista, é o nosso pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Ele é presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Goiânia, Goiás. Então, foi o nosso pastor Josué Rodrigues de Gouveia que elaborou essa revista de forma brilhante para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, como eu disse, hoje nós vamos fazer essa aula aqui, essa pré-aula, sobre a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Então, a gente vai ver aqui a importância de termos auxílio e a ação do Espírito Santo para que a igreja se torne uma igreja saudável e consiga conviver e viver nos dias de hoje até Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Então a gente vai ver a importância que temos de ter o agir do Espírito Santo nas igrejas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E temos aqui como texto áureo, Atos capítulo 2, versículo 4, onde vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então a gente vai aplicar isso, nossa verdade aplicada é a seguinte: cada membro do corpo de Cristo necessita buscar ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e ter um viver que agrada a Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos dar força para que a gente consiga viver uma vida cristã, um dia a dia cristão, desenvolver a nossa fé em Cristo, nos santificar, renunciar ao pecado, cumprimos os dons do Espírito Santo. Tudo isso vem através do quê? Da ação do Espírito Santo no nosso interior, na ação e na guia do Espírito Santo na nossa caminhada. Então a gente precisa fundamentalmente da ação do Espírito Santo para que a gente consiga ter um viver que agrada ao Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Então, textos de referência, ele vai usar Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, onde vai falar que cumprindo o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar em obediência à ordem que Jesus tinha deixado para eles. Quando Jesus foi assunto aos céus, falou para ele: ficar em Jerusalém e aguardar do céu ser revestido de poder, para que vocês possam ali ter autoridade para continuar a caminhada. Então eles obedeceram, eles ficaram reunidos no mesmo lugar, cumprindo ali a ordem de Jesus, e passado alguns dias, no dia de Pentecostes, eles receberam essa visitação, esse derramado do Espírito Santo, e foram batizados em nome do Pai, em nome do Espírito Santo ali, foram batizados,
né? E ali começaram a falar em línguas, que foi aqui a primeira evidência visual do agir, do batismo do Espírito Santo. E a gente vai falar mais sobre isso durante a aula. Então a gente vê essa importância de ser revestido de poder. A igreja estava começando, Jesus se preocupou em deixar essa orientação, em trabalhar neles, encher eles, para que depois eles pudessem trabalhar em outras pessoas. Trabalhe em nós primeiro, a ação do Espírito Santo, para através de nós trabalhar em outras pessoas. Então, destaque isso para o seu aluno, e isso é fundamental, que nós tenhamos também esse revestimento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que a gente consiga fazer a obra do Senhor Jesus de forma satisfatória e que agrade ao Senhor. Amém? Então, essa é a importância de termos, né, essa doutrina pentecostal do revestimento do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a igreja do Senhor, a igreja evangélica, consiga continuar na caminhada para a honra e glória do Senhor. E aí o capítulo 1, ele vai falar o Pentecostes bíblico, né? Então ele vai entrar e dizer que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo, ou seja, Deus sempre teve essa vontade, sempre fez parte do planejamento de Deus, desde que formou o homem, a ação do Espírito Santo sobre a vida de nós, nas nossas vidas, na vida do ser humano. Então a gente vai perceber que lá no Antigo Testamento a gente já via várias vezes o Espírito Santo agindo nas pessoas para que eles conseguissem fazer sinais, fazer milagres ali, situações onde a gente vai ver claramente o agir do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Ainda não víamos, né, a evidência do falar em língua, mas no Antigo Testamento a gente vai ver claramente pessoas sendo apoderadas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso na vida de Sansão, nós vamos ver isso na vida de Davi, nós vamos ver isso várias vezes no Antigo Testamento, Elias, Eliseu, pessoas que eram cheias do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas ali. Então a gente já vê que o agir do Espírito Santo é bíblico. Desde o início, quando Deus formou o homem, Deus já tinha esse plano de deixar o Espírito Santo agindo para a honra e glória do nome dele aqui na terra, dentro do ser humano. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, aí iniciou o ministério do Espírito Santo. Ali foi quando ele começou ali, através desse derramar os dons evidenciais. Aí a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, que alguns chamam até de Atos do Espírito Santo. Aí já começa uma relação, um apontamento direto para o que o Espírito Santo fez, o Espírito Santo permitiu, o Espírito Santo guiou. E aí você já vai ver uma ação mais direta descrita na Bíblia. Mas antigamente, no Antigo Testamento e antes também, a gente já vai ver a ação do Espírito Santo, quando a gente vê claramente também lá no batismo de Jesus, que o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de pomba, né, naquele sinal visual ali da pomba, e entrou, incorporou em Cristo, e Jesus também foi cheio do Espírito Santo, e tudo que ele fazia era pelo poder do Espírito Santo que estava dentro dele, para a honra e glória do Senhor. Então a gente já vai ver claramente que a ação do Espírito Santo já está na Bíblia, já tem esse plano desde o início. Deus já tinha esse plano de deixar o Espírito Santo agir entre nós, né? Então a gente vê a importância que tem termos essa convivência e esse derramar e viver cheio do Espírito Santo e ser guiado por ele. Então a gente vê isso desde o início. E aí no tópico 1.1, né, ele vai falar exatamente o Espírito Santo como Espírito prometido, né? A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Então a gente vai ver que Deus é aquele que fala e cumpre, e o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 não significa que ele somente passou a agir naquele momento, né? Então a gente vê que nitidamente no Antigo Testamento o Espírito Santo sendo derramado, sendo agindo, orientando, né? Tendo na presença. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apoderou de Davi, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo dava força a Sansão, Sansão era cheio para fazer as obras ali. Então a gente vai ver que
Isso tudo já faz parte desde o Antigo Testamento. Então, a gente vai ver que o Espírito Santo sempre foi prometido e era necessário termos, né? E aí, o próprio apóstolo Paulo fala no ministério do Espírito como sendo a maior glória em relação ao passado. Ou seja, no passado a gente também já via o ministério do Espírito Santo, né? Onde ele vai tratar ali com as pessoas, vai orientar, vai guiar, vai inspirar, né? Mas no Novo Testamento a gente já vê esse ministério mais descrito, né? A Bíblia já vai mostrar em Atos várias vezes apontando diretamente para o agir do Espírito Santo, mas ele já era o Espírito Santo prometido desde o Antigo Testamento. A gente já tem condições na Bíblia de ver tudo isso. E aí o capítulo 1.2 a gente vê o Espírito Santo derramado, né? Que é a primeira evidência do batismo no Espírito Santo e o cumprimento das promessas de Jesus recebida do Pai, né? Então a gente vai ver que no dia de Pentecostes houve esse derramamento ali visual. Todos viram aquelas pessoas sendo cheias do Espírito Santo, falando em língua, né? E ali a gente vê que foi derramado sobre toda a carne ali, sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, cumprindo a profecia de Joel, que vai dizer que depois daquele tempo o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, que assim como Deus permitisse. Então a gente já vê aqui no dia de Pentecostes, né, esse primeiro evento, onde foi o primeiro momento onde o Espírito Santo foi derramado, né? Então, quando eles estão reunidos ali, o Espírito Santo é derramado sobre eles, cumprindo a promessa que Jesus tinha deixado para ele. Então, você vê a importância, né, que temos para conseguir trabalhar na obra, ter uma igreja que viva e eficaz, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Capítulo 1.3, ele vai falar sobre o resultado do derramamento do Espírito Santo. Então aqui a gente já vai ver na prática qual a importância de termos a presença do Espírito Santo para que a igreja possa viver, para que a igreja possa estar viva conforme o título. Então a gente vai ver os resultados. O que acontece quando a pessoa é derramada, né? Ela é cheia do Espírito Santo, ela é batizada no Espírito Santo. Olha o que acontece, ela vai ter um maior dinamismo, ela vai ter ousadia, ela vai ter intrepidez no anúncio da palavra, né? Edificação espiritual, ela vai conseguir ter uma vida de santificação, ela vai ter uma vida que vai rejeitar o pecado, vai ter mais fome e sede de orar, de observar a palavra do Senhor, de cumprir, né, a palavra de Deus, de combater o mal, de repudiar o mal. Então isso tudo é resultado, são sinais, frutos do Espírito Santo. Então a gente percebe que muitas das vezes a pessoa diz assim: eu sou batizado no Espírito Santo, aí eu falo em línguas e tal. Mas você precisa ver no viver daquela pessoa, né, o resultado desse batismo, que não é só falar em língua. A gente precisa ver uma mudança de comportamento. A gente precisa ver uma pessoa que tem os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, uma pessoa mais mansa, uma pessoa temperada. A gente precisa ver essa quebra de naturezas, né? Porque às vezes você conhece aquela pessoa de uma forma antiga, né? Antes de conversão, antes de ser derramado o Espírito Santo, você conhece aquela pessoa, ela tinha um temperamento mais colérico, mais sanguíneo, tinha um comportamento muitas das vezes difícil de lidar, e aí você vê que quando ela recebe o derramamento do Espírito Santo, quando ela é cheia do Espírito Santo, o comportamento dela muda. Isso é que a gente precisa observar. Então, quando tem o resultado do derramamento do Espírito, você vai ver aquelas pessoas mudando de comportamento. Se você for olhar lá no livro de Atos, né, os discípulos, se você voltar um pouquinho lá em João, você vai ver esses discípulos com medo, você vai ver os discípulos temerosos, ali acovardados, fechados dentro da casa.
E aí depois você vai ver que depois que Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo e eles são revestidos de poder no batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, você vai ver que o comportamento deles muda completamente. Eles se tornam mais intrépidos na palavra, eles começam você vai ver discurso de Pedro, você vai ver, Pedro agindo, Pedro mais autoritário ali, com a autoridade do Espírito Santo. Agora você não vê mais Pedro puxando espada, agora você vê Pedro pregando, você vê Pedro curando, você vê Pedro fazendo sinais e maravilhas, você vê Pedro alegre na hora que eles sofrem os açoites ali por causa do nome do Senhor Jesus. Você vai ver mudanças de comportamento. Você via que eles estavam trancados com medo do judeu, agora eles enfrentam o sinédrio. Eles dizem, não podemos obedecer e deixar de falar de Cristo, nós vamos falar sim. E eles levam aquela surra ali, aqueles açoites, e saem comemorando porque acharam-se dignos de sofrer por Cristo. Olha que coisa, a diferença que faz no comportamento da pessoa. Então ela começa a ter condições de ajudar mais uns aos outros, tem mais misericórdia, tem mais mansidão. Esses são os resultados diretos do derramado do Espírito Santo. Então, você precisa ver mudança de comportamento, velho. Se você vê a pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, que diz que foi batizada no Espírito Santo e continua fazendo as mesmas obras, tem coisa errada aí. Então, a gente precisa ter esse cuidado de entender que a gente tem a evidência de ser batizado no Espírito Santo no falar em línguas. Isso é uma evidência para que as outras pessoas vejam, uma evidência visual, auditiva, como aconteceu com eles aqui quando estavam lá reunidos para poder, quando eles foram cheios e batizados do Espírito Santo, todos viram eles falando em novas línguas. Isso é uma evidência visual. Só que existem as evidências comportamentais. E essa que começa a dar resultado e é essas que fazem diferença. É isso que a gente precisa entender. Muitas das vezes a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não fala em línguas, ela tem outros dons, ela tem outros frutos, mas o comportamento dela é mudado. Então aquela pessoa também é cheia do Espírito Santo, por mais que a gente não veja ela manifestar aquilo em língua, mas você vê a mudança de comportamento, você vê que aquela pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Então isso é resultado de ser derramado o Espírito Santo sobre ela. Então destaque isso para o seu aluno aí. E não convivermos com o Espírito Santo nos torna órfãos de Pai vivo. O objetivo, Deus colocou no plano divino que nós nos relacionemos com o Espírito Santo. Mas para que a gente se relacione com ele, a gente tem que ter, os pré-requisitos para que o Espírito Santo esteja sobre nós. Veja eles lá: obediência, obedecer o que Jesus falou, fica reunido aí em Jerusalém, estavam em oração, estavam em unânimes de pensamento, estavam ali em comunhão, todos num mesmo só propósito, Então, a você ver que o ambiente estava favorável para se relacionar com o Espírito Santo. E quando foi da vontade do Espírito Santo, da vontade do Pai, o Espírito Santo foi derramado sobre ele e eles foram batizados no Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. A convivência, o Espírito Santo está disponível. Foi Deus que planejou isso para nós. Mas nós precisamos ter pré-requisitos para nos relacionarmos com ele. Entende? Então assim a gente precisa entender que é nossa responsabilidade nos prepararmos, os pré-requisitos precisam estar em nós para que o Espírito Santo possa se relacionar conosco. Então, destaque isso para o seu aluno. E é fundamental o cristão ter essa dedicação em buscar a presença, ser cheio, ser batizado, ser derramado o Espírito Santo sobre ele, para que você possa ter relacionamento com ele, para que não aconteça isso que o nosso comentarista colocou, você ser órfão de Pai vivo. Então a gente fecha aqui o capítulo 1, com o ensinei que todos que creem podem ser revestidos do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno e lembre-se sempre disso, a mudança de comportamento que nós precisamos ter quando somos cheios
do Espírito Santo. É o nosso termômetro, né? É o nosso termômetro, você vê como está o seu comportamento, como tem sido a sua caminhada depois que você foi cheio do Espírito Santo, depois que você começou a se relacionar com Ele. A cada dia a gente tem que estar aperfeiçoando, melhorando, para cada dia ser mais cheio, mais cheio, mais cheio do Espírito Santo e a nossa vida, o nosso comportamento ser totalmente transformado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. Aí a gente vai para o capítulo 2, a identidade pentecostal da igreja, meu irmão. Então destaque aí para o seu aluno. A nossa igreja, né, tem essa identidade de Pentecoste, né? A gente vai ver nas igrejas pentecostais, aonde você vai ver o quê? Batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a atualidade dos dons. A gente vai ver que essa identidade pentecostal precisa estar nas nossas igrejas como estava na igreja primitiva. Então a gente vai ver que lá a gente via várias vezes, não foi só com eles ali no início. A gente vai ver que o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio, aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, Paulo impunha as mãos e as pessoas também eram batizadas no Espírito Santo, e a gente vai ver isso está sempre na identidade da igreja primitiva, e a gente precisa manter essa identidade também da presença do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do falar em língua no Espírito Santo. Então tudo isso tem que estar mantendo isso na nossa identidade pentecostal, para a honra e glória do Senhor. Então o capítulo 2.1 vai falar inicialmente, né, do batismo no Espírito Santo, que ele tem por objetivo, né, é um revestimento, uma capacitação dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Assim, é uma ação do Espírito Santo distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito. Regeneração, santificação, batismo no corpo de Cristo. Ou seja, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela já é cheia do Espírito Santo. Ela já sofre uma regeneração, ela já fica ali em condições, uma santificação, e ela já é batizada, ela já é incorporada ao corpo de Cristo. Isso é uma ação do Espírito Santo. É uma coisa que o Espírito Santo faz com todos aqueles que aceitam Jesus de forma sincera e se declaram e se convertem ao Senhor Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então o Espírito Santo, ele regenera, ele santifica, ele formata a pessoa no corpo de Cristo. Aí depois disso, há algumas pessoas que creem, que buscam, que vai tendo mais intimidade com o Espírito Santo, que tem esse fervor, que tem essa vontade, ele começa a buscar o quê? O batismo no Espírito Santo. Aí são capacitações, são outras camadas de verniz que se está colocando sobre a madeira, sabe? Destaca isso para o seu aluno. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, é como se a gente fosse uma madeira bruta. Aí o Espírito Santo vem, plana, arruma, né, ajeita e você já fica uma madeira melhor. Quando a pessoa vai buscar, ela vai tendo mais camadas, o Espírito Santo vai colocando mais coisas, mais ação do Espírito Santo sobre aquela pessoa, um verniz. Mas todos são madeira, todos já foram aplanados, todos já foram arrumados pelo Espírito Santo. É uma questão só de busca, é uma questão só de desejo e vontade da pessoa de ter essas outras camadas na sua vida. Não quer dizer que quem não tem o Espírito Santo. Isso não podemos afirmar. O Espírito Santo já chega logo no início, na conversão. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo na vida dela. Mas depois de cada um segue por uma linha e eles vão buscando esse revestimento, essas camadas a mais. E aí vem o batismo no Espírito Santo, que é quando você consegue falar em novas línguas conforme o Espírito Santo te dá para falar. Então, destaque isso no seu aluno. Então, aqui a gente está vendo o Espírito Santo como revestimento, esse batismo como revestimento, como uma capacitação, como uma formatação maior para que você faça outras obras, outras coisas, para poder chegar em outros ambientes
que muitas das vezes quem não tem esse batismo, quem não tem esse revestimento, não consegue alcançar, entende? Então são níveis de intimidade com o Espírito Santo maiores, que uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm a presença do Espírito Santo sobre eles. Todos os salvos e remidos em Cristo Jesus, que confessaram o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, têm a presença do Espírito Santo na vida dele. O que a gente vê depois são camadas, são revestimentos, são formas de agir do Espírito Santo sobre a vida de cada um, para que ele possa fazer e exercitar ministérios e atividades que o Espírito Santo quer que aquela pessoa faça e alcance. Então, destaque isso para o seu aluno, que o batismo no Espírito Santo é, sim, mais um revestimento, mais uma camada de verniz ali sobre a madeira para a honra e glória do Senhor. Então, é uma maneira que a gente tem de entender, né, o que vem a ser o batismo no Espírito Santo. E a gente tem como principal evidência visual e auditiva o falar em línguas, né? Então por isso que a gente vê pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas têm por grande maioria a falar em línguas como aquele primeira evidência do batismo no Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno aí. E aqui nosso comentarista vai dizer que o batismo no Espírito Santo trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. Por isso João Batista diz: em um aí maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, e eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar no fogo do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. Jesus já é a nova aliança, né, que vem fazer o batismo no Espírito Santo. Por isso que no Antigo Testamento a gente não vê pessoas falando em língua, essas coisas todas, porque o batismo vem agora na nova aliança com Cristo. É aí porque Cristo é o batizador. Então a gente vai ver isso. Lá no Antigo Testamento a gente vê a ação do Espírito Santo, a gente vê pessoas sendo visitadas, sendo fornecida ali autoridade e poder para fazer determinadas coisas, mas a gente não vê, né, esses sinais evidentes do batismo no Espírito Santo, que a gente só vai ver aqui da nova aliança para frente de Atos capítulo 2 em diante, no texto bíblico. Então destaque isso para o seu aluno aqui, como nosso comentarista vai falar, é uma experiência própria da nova aliança. Então, né, destaque aí para os seus alunos. E aí ele vai falar, né, que o Espírito Santo foi lá no dia que eles estavam reunidos, depois na casa de Cornélio, falaram em língua, depois Paulo, ele impunha as mãos. Então esses relatos destacam a fala em língua como um sinal claro e acessível do batismo do Espírito Santo oferecido a todos os fiéis. E aí agora a gente entra no capítulo 2.2, os dons do Espírito Santo. Agora a gente já sai da evidência, que é a falar em línguas, um sinal audível e visível do batismo no Espírito Santo, e agora a gente já vai para uma outra camada do verniz, uma outra camada de autoridade, uma outra camada de intimidade com o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E aí você vai ver que pessoas vão ter capacitações, dotações que vêm através do intermédio do Espírito Santo. Para quê? Para que a igreja seja edificada e a igreja continue a caminhar. E a gente divide esses dons do Espírito Santo em três partes, conforme o nosso comentarista fala. O dom de expressão verbal, que são os dons de falar em língua, interpretação de língua, dom de profecia, né? Os dons de saber, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra da ciência, dom de discernir o Espírito, né? E os dons de poder, dom da fé, dons de curar, dom de operar sinais e maravilhas. Então aqui a gente já vê esses dons que o Espírito Santo dá a cada um conforme a sua vontade. Ou seja, lá em falar em língua era um sinal evidente que todos ali tiveram.
mas depois você vai ver que uns tinham sabedoria para pregar, outros já tinham autoridade para curar, para libertar, né? Outros já tinham autoridade para interpretar a língua que alguém estava falando, outros já tinham o dom da profecia, outros já tinham o dom da fé. Então esses dons são repartidos, né, para todos aqueles que o Espírito Santo vai fazendo conforme a sua vontade. Então destaque isso para o seu aluno, né? Dons é o Espírito Santo que vai distribuindo conforme é da sua vontade. Para quê? Para que a igreja consiga viver, caminhar, né, se aperfeiçoar e edificar uns aos outros. Por isso, você vai ver na igreja que tem pessoas que oram e as outras são curadas. É o dom de cura que está sobre a vida daquela pessoa. Tem outros que têm o dom da pregação, tem outros que têm o dom da profecia, tem outros que têm o dom do interpretar de língua, tem o dom do sonho, tem o dom de interpretações. Aí cada um vai tendo conforme o Espírito Santo vai falando, vai fazendo. Para quê? Para que a igreja seja mais ativa, mais viva, tenha condições de edificar uns aos outros para a honra e glória do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente vai falando sobre isso, a gente já entra no tópico 2.3, que esses dons são, sim, atuais. Para os dias de hoje, 2024, nós temos que continuar buscando esses dons, assim como a igreja primitiva tinha. Não podemos deixar cessar, não podemos extinguir o Espírito Santo, né? Como a Bíblia nos ensina. Então a gente tem que estar buscando sempre ter esses dons, buscando a igreja ser viva, ser avivada, ter a presença do Espírito Santo, ter fome e sede ali da palavra do Senhor, entusiasmo. Para quê? Para que esses dons estejam vivos nos dias de hoje. Então destaque isso para o seu aluno aí. Os dons espirituais são para os dias de hoje também, ó. Afinal, a igreja, enquanto estiver nesta terra, continua precisando de edificação, de exortação, de consolação, de curas, de revestimento de poder para pregar o evangelho. Então a gente vai ver que nos dias de hoje também é necessário. Então o Espírito Santo está conosco nos dias de hoje, os dons dele ainda estão à disposição de nós nos dias de hoje. O batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. O que a gente precisa fazer é cumprir os pré-requisitos para que o Espírito Santo esteja sobre a nossa vida e buscar o batismo, buscar os dons, buscar ter intimidade com o Espírito Santo para poder ser revestido e ter essas autoridades. O que tem acontecido é que muitas igrejas têm desistido, não querem pagar o preço para se ter a presença do Espírito Santo ativa na igreja. Então estão extinguindo o agir do Espírito Santo. E isso não é Bíblia. Está indo contra uma ordenança clara da Bíblia que diz: não deixais, né, não extingais o Espírito Santo. Então a gente precisa estar buscando na palavra, buscando em oração, em santificação, em obediência à palavra do Senhor, para que o Espírito Santo tenha ambiente favorável para que ele venha estar presente nas nossas vidas e liberar esses dons, liberar o batismo, liberar esses revestimentos, termos autoridade para poder enfrentarmos as ações do inimigo, sabe? Porque a gente precisa, porque sem Cristo nada a gente vai poder fazer. Sem a presença do Espírito Santo, nada a gente consegue fazer. Tudo que a igreja de Atos dos Apóstolos fez, a igreja primitiva, ele vai botar que o Espírito Santo fazia, que o Espírito Santo ajudava, que o Espírito Santo guiava, que o Espírito Santo é que dava o poder para eles fazerem aquilo, entende? Por isso o livro de Atos, alguns chamam de Atos dos Apóstolos, outros chamam de Atos do Espírito Santo, né? Então, porque a gente vê claramente o Espírito Santo agindo ali, mudando a vida daquelas pessoas. Lembra do que eu falei? Mudança de comportamento, mudança de postura, mudança de situações que antes eles não faziam e agora eles têm autoridade, eles têm intrepidez, eles buscam. Por isso a gente precisa desses dons nos dias de hoje também. São esses dons que vai nos dar condição, são esses revestimentos, né, que vai nos dar condições de vencer as perseguições que a igreja sofre no dia de hoje, de nos colocarmos de pé contra as coisas que vêm contra a palavra do Senhor, né? De termos condições de enfrentar as astutas ciladas do inimigo, né? Temos autoridade
para enfrentar o que o inimigo faz com as pessoas, para desfazer a obra do diabo através do poder do Espírito Santo. Então a gente tem que ter esses dons no dia de hoje, sim. Esses dons são atuais, precisam ser buscados, sim, porque a igreja ainda está aqui, meu. Se você for ver, Atos dos Apóstolos, ele não tem uma conclusão. Por quê? Porque Atos da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, que seguem até Jesus voltar. E hoje nós somos a igreja de Atos, meu. Então nós temos que ter o mesmo comportamento, buscar as mesmas coisas, buscar ter a mesma intimidade com o Espírito Santo para fazer as mesmas coisas que eles faziam lá atrás. A diferença é que muitos não querem pagar o preço assim como eles pagaram lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na partir do pão, né, na comunhão com os irmãos, na obediência. Olha aí, preços que eles pagaram para ter a ação do Espírito Santo e que muitas pessoas nos dias de hoje não querem pagar. Então, você vai ver que a ausência dos sinais, a ausência dos dons não é problema do Espírito Santo ou não é problema de que isso era só lá no passado. O problema são as pessoas, são a igreja, né? O problema é daqueles que precisam pagar o preço para ter a ação do Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno e afirme com toda a categoria. Os dons, o batismo, a presença do Espírito Santo é, sim, necessária para os dias de hoje, sim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, destaque isso para o seu aluno, né? E precisamos manter essa identidade pentecostal de acordo com o padrão bíblico. Ainda destaque isso para o seu aluno. É olhar lá para Atos, ver o que eles faziam lá, como o Espírito Santo se manifestava lá e ver que aquele era o padrão que nós temos que seguir para os dias de hoje. Então, destaque isso para o seu aluno aí, porque se nós tivermos isso sem o Espírito Santo, vira misticismo, né? Você querer ter poder sem a ação do Espírito Santo vira misticismo, vira coisas que não estão dentro da palavra do Senhor. Aí começa a inventar um monte de coisa que não tinha na palavra de Deus, que não vimos acontecer naquela época. Então, destaque isso para o seu aluno aí. Capítulo 3, mantendo a chama pentecostal, né? Então a gente vai ver que nós precisamos ser perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecostes, né? A gente vai ver nesse capítulo o que a gente precisa fazer, né, para manter a chama acesa ali, para que o Espírito Santo tenha prazer em habitar entre nós e continuar fazendo os sinais que faziam antes. E aí a gente vai ver primeira forma de manter essa chama acesa, a primeira forma de agradarmos ao Espírito Santo é o quê? Vivermos em santidade. Não dá para viver flertando com o pecado, não dá para viver no pecado e achar que vai ter a presença do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele é sensível, ele não mistura, não pode haver dois no mesmo ambiente. Você não pode ter espírito de pecado e Espírito Santo junto, ou uma coisa ou outra. Então destaque isso para o seu aluno. Então viver em santidade é o primeiro passo, é uma escolha que a gente precisa fazer para que o Espírito Santo tenha prazer de andar conosco, meu. Então destaque isso para o seu aluno. Olha o que o nosso comentarista vai dizer. Enquanto o mundo evolui para pecar, a igreja deve evoluir para se santificar, né? Então a gente vai ver, não pode haver uma coisa sem outra. Tem que ter santificação para se ter a ação do Espírito Santo. Então a gente vai ver que a santificação é uma doutrina que põe o fundamento teológico da igreja nos dias de hoje, da assembleia, da igreja que a gente trabalha, da igreja que a gente está vivendo. Ela tem que ser fundamentada na santificação. E é essa santificação que vai nos dar condições de viver de forma ética, de viver de forma diferente do que o mundo vive, de viver de forma que agrade a Deus. Isso é viver em santidade. Então, para que a gente tenha a chama do Espírito Santo ativa sobre nós, né, para que a gente não extingue o Espírito Santo, a gente precisa viver
em santidade, assim como os crentes primitivos viviam, né? Na doutrina dos apóstolos, em comunhão, em obediência, vivendo ali na forma que o Espírito Santo se agradasse, para que ele pudesse estar agindo. E a santidade é que faz isso. Cada vez que você vive em santidade, mais cheio do Espírito Santo você fica, e cada vez você vai se tornando mais santo, você vai ficando mais sensível à direção do Espírito Santo. O seu eu começa a ficar de lado, começa a ficar para fora, começa a ser crucificado para que você viva por agir do Espírito Santo. Por isso eu falei lá na mudança de comportamento. Conforme a gente vai se aproximando do Espírito Santo, conforme a gente vai evoluindo, vai se enchendo mais dele, o nosso viver muda. A nossa vivência, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões começam a mudar e você começa a agir conforme o Espírito Santo gosta que você age, conforme a orientação dele. E aí você vai ver a sua mudança de comportamento, aonde você vai crucificar a sua carne através da ação do Espírito Santo. Não dá para crucificar a carne. Não dá para melhorar a carne. Você tem que matar a carne. Como? Através da ação do Espírito Santo. Quanto mais eu busco viver em santidade, mais eu busco a presença do Espírito Santo. Então uma coisa vai juntando com a outra e você vai melhorando. Enquanto o mundo vai piorando, se afundando mais no pecado, a igreja, o crente cheio do Espírito Santo, vai vivendo mais em santificação. Porque a Bíblia diz, seja santo, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é zeloso. Por isso a Bíblia diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, nós precisamos buscar a santidade para poder vivermos com um Deus que é puro, que é santo, que é perfeito, que é digno, que é todo poderoso. Então, para que isso aconteça, é necessário viver em santidade. Então, para que você tenha o agir do Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo, você seja batizado no Espírito Santo, para você ter autoridade e poder no Espírito Santo, o primeiro passo é buscar viver em santidade e ser guiado pelo Espírito Santo. Aí depois a gente vem no 3.2, né? Viver no Espírito Santo. Ou seja, é o maior desafio, porque é a luta da carne no espírito, né? Então ela fica naquela briga, nosso eu, os nossos sentimentos, as nossas vontades querem aflorar acima da que o Espírito Santo fala. Então quem vive no espírito, ele mortifica a carne, ele mata a carne para preferir viver na ação do Espírito Santo. Ele precisa viver no espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para viver no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro de si, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito Santo. É aqui que a gente vê o viver, é a mudança de comportamento, é o seu dia a dia no Espírito. Não adianta você se reunir 2 horas no culto, mostrar dom, falar em língua, pular, rodar, e quando você sai dali, você faz um monte de coisa que o Espírito Santo não aceita. Aí você toma suas decisões da sua cabeça, você não consulta o Espírito Santo, você não se deixa ser guiado por ele, né? Você fala, não, aqui eu vou resolver, você toma as atitudes conforme a sua vontade. Aí é que está falhando e você não está vivendo no Espírito, você está tendo visitações do Espírito. É diferente, meu. Então destaque isso para o seu aluno. Às vezes a gente vê a pessoa lá na igreja pulando, rodando, falando em línguas e tal, e aquela coisa toda, e alguém olha e diz, ah lá, tá cheio do Espírito Santo, é vaso, é não sei o quê. E aí quando sai dali, você vai investigar a pessoa, ela vive toda errada, meu irmão. Não tem frutos de arrependimento, sabe? As obras dela são na carne. Ela tem aquela visitação ali, aquele momento ali da emoção, mas a razão dela ainda não está dominada pelo Espírito Santo. Ainda não mortificou o eu, ainda não mortificou a carne, ainda não foi crucificada com Cristo
para ter o viver no Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. O viver é o cada dia, meu irmão. É a cada dia você com o Espírito Santo, você tendo intimidade com Ele. É o seu a sós com Deus, sabe? Quando ninguém está te vendo, o que você faz, o que você pensa, o que você fala. E aí que a gente vai ver se você está vivendo ou não no Espírito Santo. Se você tem prazer nas coisas do Espírito ou se você vive mais nas coisas da carne. Muitas pessoas, elas só lembram do Espírito Santo no domingo na igreja. Durante a semana ela vive do jeito que quer. Ela pensa no que quer, ela vê o que quer, ela ouve o que quer, ela fala, ela toma as decisões. Aí no domingo na igreja, ela não, estou cheio do Espírito, o Espírito falou e tal, mas não tem o viver no Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. Você precisa ser guiado, ser cheio, ter o Espírito Santo dentro de você para ter um viver diferenciado, assim como aqueles homens lá na igreja primitiva tinham. Mudava o comportamento e era contínuo para a honra e glória do Senhor, né? Então a gente vê, quando nós estamos preenchidos do Espírito Santo e estamos vivendo, olha só o que o nosso comentarista pontua para nós, vê só se não faz sentido, né? Olha só o que acontece quando a gente vive no Espírito Santo. A gente tem controle e domínio próprio, força espiritual, alegria racional, sanidade, prudência, temperança, mansidão, desejos limpos e ordeiros, repúdio ao mal, consciência do que é certo e puro, uma inclinação acentuada para fazer a vontade de Deus. Ou seja, é os frutos do Espírito Santo que nós temos lá: longanimidade, benignidade, paz, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Olha, quem vive no Espírito Santo precisa apresentar esses dons, então precisa apresentar essas características de comportamento. É o comportamento que vai nos mostrar, é o seu dia a dia, é o seu a sós. São as pessoas que te veem fora da igreja é que vão ter condições de te pontuar e dizer se você tem um domínio próprio, se os seus pensamentos, se os seus desejos estão de acordo, se você olha as coisas de forma de um olhar puro, né? Claro, tudo isso a gente vai melhorando, buscando a cada dia, né? Mais e mais e mais, e se aperfeiçoando para que possamos chegar nesse patamar, né? Buscando ser varão perfeito, chegar na estatura de Cristo. Nosso foco é esse: a cada dia viver melhor, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Então quem tem e é cheio do Espírito Santo, ele faz essa consulta ao Espírito Santo. O que eu preciso fazer para melhorar? O que está te agradando? O que está te entristecendo? E o Espírito Santo vai te mostrando: tira isso aqui, fecha mais ali, né? Melhora nessa parte. E aí você vai se relacionando com ele e a partir disso você vai se aprimorando. A Bíblia diz: tira as escórias que sobra prata para o fundidor. Então você está com o Espírito Santo, ele vai te limpando, ele vai te orientando, mas cabe a você aceitar a guiada, o que ele está te guiando, como ele está te orientando. E muitas pessoas não aceitam, porque muitas das vezes existem áreas da nossa vida que nós não matamos, nós não mortificamos, nós não matamos o nosso eu. Então existem áreas que você deixa o Espírito Santo à vontade e outras você quer dominar pelo seu braço. Então não está vivendo no Espírito Santo. Quem vive no Espírito Santo, ele tem esse cuidado e ele deixa todas as áreas livres para o Espírito Santo agir, para que o Espírito Santo guie os seus passos e oriente você a forma certa, conforme a palavra do Senhor, de agir para a honra e glória do nome dele. Então, destaque isso para o seu aluno, que o viver do Espírito Santo é muito importante. Ter comunhão, o Espírito Santo precisa habitar em nós. Ele não pode ser só uma visita quando as coisas acontecem, quando você está emocionado. Ele precisa ser habitante, permanente na sua caminhada. Então tudo que você for fazer, você vai fazer guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é o ponto
crucial para nós aí, destaque para o seu aluno. E a gente finaliza essa lição espetacular, essa lição tão linda falando sobre o Espírito Santo, como o viver em ação. Ou seja, quando nós vivemos no Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Você quer a ação, você quer trabalhar para Deus, você quer impactar as pessoas com o mesmo Espírito que está em você. Você tem a alegria do Espírito Santo, você vai alegrar outras pessoas. Por quê? O objetivo, é buscar almas para o reino, é cumprir o ID, a ordem de Cristo. Nós fomos revestidos de poder para cumprir o que Jesus diz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crer for batizado será salvo. Então, o nosso objetivo é fazer esse ide. O Espírito Santo ele vem nos capacitar, nos revestir, nos ajustar, nos aperfeiçoar, nos edificar, para que a gente possa cumprir esse ID. E cumprir esse ID não é cruzar o braço na igreja, não. É gastar a sola do sapato e exercitar o poder do Espírito Santo para que almas se rendam a Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem um entusiasmo, ele tem a euforia do Espírito para buscar outras almas, para fazer sinais e maravilhas, para libertar da mão do diabo, para poder pregar o evangelho, para poder mostrar os sinais e maravilhas de Deus e assim captar novas pessoas para o reino, cumprindo a ordem do mestre. E é isso que a gente precisa entender. Na igreja primitiva, a gente vai ver o quê? Justamente isso. Eles gastavam mais a sola do sapato, Depois que eles foram revestidos de poder ali no cenáculo, onde eles estavam reunidos, você vê agora eles só na rua. E Pedro estava no Sinédrio, pregou, e estava nas ruas. Paulo vai em Éfeso, vai em Colosso, vai aqui, vai ali. Viagens missionárias de Paulo, e não sossega mesmo. Eles não paravam, não. Eles estavam sempre, prega aqui, prega ali, prega na praça, prega na sinagoga, prega na rua, liberta na sinagoga, faz milagre aqui, faz milagre lá. Um movimento, um agir, a ação, um dínamo, uma dinamite, uma coisa em movimento. Esse é o agir do Espírito Santo. Quando você vê a igreja muito parada, muito passiva, muito de braços cruzados, está faltando alguma coisa do Espírito Santo, ele está sendo extinguido, porque quem tem a vida cheia do Espírito Santo, ele tem entusiasmo para se movimentar, para colocar em ação aquilo tudo que ele foi revestido, aquilo tudo que está cheio dentro dele, ele tem que colocar fora, ele tem que colocar em prática. É uma energia que precisa ser dissipada, não tem como você ficar segurando. Entende? Então, a gente percebe claramente que quando a pessoa era liberta, a pessoa estava transformada, ela estava cheia do Espírito Santo, ela começava, o que eu faço na obra? Aonde eu vou? Aonde você vê? Jesus libertou o gadareno, ele falou, quero te seguir. Jesus falou, não me segue não, vai lá e seja missionário na tua terra. O homem foi pregar o evangelho lá, a mulher samaritana também. Quando tem um encontro com Cristo, Jesus libertou, transformou, curou. Aquela pessoa é potencializada, ela tem entusiasmo, não, eu quero falar também, já encontrei o profeta, tudo que ele falou eu vivi e tal, olha só aqui e tal, é o Messias. Ela começou a anunciar Jesus, isso que a gente precisa ver, Quem tem esse encontro real com Cristo, quem está cheio do Espírito Santo, quer fazer mais a obra de Deus. Você vê o próprio Paulo, enquanto ele era Saulo, ele perseguia a igreja, matava os cristãos, e agora quando ele é convertido, cheio do Espírito Santo, ele fala, rapaz, se eu matei 100, eu quero pregar para 1000, eu quero mudar, eu quero trazer o quê? O retorno pelo investimento que Cristo fez em mim. Eu tenho gratidão por ele ter me libertado, eu tenho gratidão dele ter me encontrado, eu tenho gratidão dele ter me salvado na cruz do Calvário, e agora eu quero trabalhar para o meu Senhor. É isso que a gente precisa entender. Então, as igrejas nos dias de hoje precisam ter mais euforia para trabalhar na obra, Não adianta pensar na obra, falar da obra, sentar na obra, cruzar os braços na obra, não. Tem que fazer a obra,
A gente está sendo revestido de poder para fazer a obra. Eles não pensavam muito não, meu. Eles saíam no meio da rua para pregar o evangelho, via alguém doente, olha, seja curado em nome de Jesus, levanta, anda. E os poderes, os sinais e maravilhas que o Espírito Santo fazia através dele, impactavam as pessoas. E as pessoas falam, não, eu quero ir para aí também, quero ver diferença aí, eu quero me converter também, eu quero ver esse evangelho que libertou, que transformou vocês. Então, é aí que faz a diferença. E é interessante que o nosso comentarista vai dizer que o serviço cristão é uma oportunidade para que você demonstre gratidão por tudo aquilo que Cristo te fez, meu irmão. Olha que coisa, Jesus te curou, te salvou, te libertou. Muitas pessoas estavam escravas do pecado, viviam uma vida terrível, uma vida abominável, afundado, chafurjado no pecado. Jesus entrou, o Espírito Santo limpou, transformou. Essa pessoa, ela sente a gratidão por tudo que Cristo fez e ela quer fazer alguma coisa na obra. Me dá uma oportunidade, eu quero contar esse testemunho, eu quero falar, eu quero trazer pessoas, eu quero convidar. É isso que faz a diferença. Se você se sente bem, você quer compartilhar o bem. É isso que a gente precisa mostrar. Então, viver em ação, exercitando a obra do Senhor, a fé sem obras, ela é morta. Você tem fé para que Jesus te salve, você crê que Jesus é o único suficiente Salvador, você tem a fé salvífica. Agora você tem que fazer a obra através dessa fé que você tem. Porque Tiago diz que se não botar em prática é morto. Não adianta, meu. A pessoa diz que crê em Jesus, que Jesus cura, que liberta e tal, mas não fala para ninguém, não ora por ninguém, não clama por cura de ninguém, não levanta a pregação para salvar ninguém, não faz nada, não cumpre o ID. Aí não está em obediência, não tem como estar cheio do Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno. Você vai ver, ó. Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo. Paulo diz aos membros de Tessalonicenses que se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Então a gente precisa que todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Olha, Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Olha que coisa, o próprio Deus se fez carne e serviu, curou, transformou, libertou, cuidou das pessoas, cuidou dos órfãos, fez o serviço, fez a obra que o Pai mandou. Ele veio para servir e nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos servir a Deus, meu, e servir fazendo a obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, que nós possamos entender isso, que a gente precisa colocar em prática as obras, colocar em prática, né? Gastar mais o sapato, andar mais, buscar mais as pessoas, trabalhar mais nas ruas e sair um pouco mais das quatro paredes, do conforto da igreja, aonde a gente fica ali só trabalhando um com o outro, que já conhece o Senhor. O objetivo é ir pelo mundo, pregar o evangelho para toda criatura que ainda não conhece a Cristo. Coloque em ação a sua vida com Deus, coloque-se disponível para servir na obra. Quanto mais a gente serve, mais a gente cresce. Quanto mais a gente serve, mais o Espírito Santo nos reveste. Quanto mais a gente serve, mais nós somos cheios do Espírito Santo para termos capacidade de fazermos obras maiores que o próprio Senhor Jesus falou que a gente ia fazer. Obras maiores do que das que Ele mesmo fez, em quantidade, em buscar mais, fazer mais, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a gente fecha essa lição com viver em santidade, viver no Espírito e ação contínua na expansão do reino de Deus é de fundamental importância para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo possa atuar nos nossos dias a dia. Então, vamos manter a prática da igreja primitiva, vamos manter a ortodoxia, a ortopraxia bíblica, para que a gente não caia em desvios, né, em visões diferenciadas de Pentecostes. Vamos manter a identidade bíblica, a identidade do que o Pentecostes fez na igreja de Atos, na igreja primitiva. Então, isso a gente precisa manter nos dias de hoje, para a honra e glória
do nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos revista, que nos dê condições de exercitar a sua presença para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Exercitar a obra do Senhor, viver em ação com entusiasmo para a obra do Senhor Jesus, porque é isso que Ele espera de nós, é para isso que Ele nos revestiu, é para isso que Ele nos trouxe o batismo, é para isso que Ele nos trouxe a vida ser cheia do Espírito Santo, para que a gente seja edificado em nós, seja trabalhado em nós, para que depois Ele possa trabalhar através de nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique na paz, Jesus te abençoe.